Nietzsche dizia que o que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Mas o que acontece quando o amor se choca com o vazio? Quando o que seduz não é a promessa, mas a ausência, não a performance, mas o silêncio, vivemos mergulhados numa era de hipervelocidade afetiva. Tudo precisa ser dito rápido, sentido rápido, respondido rápido. Mas a alma de verdade, não funciona assim. Ela se move devagar, no escuro, entre silêncios. E talvez por isso o homem calmo não apenas atraia, ele perturba. Ele deixa um rastro que a lógica não alcança, que os dedos não tocam, mas que a memória insiste em revisitar. Todos nós, homens e mulheres, estamos viciados em respostas instantâneas, em dopaminas digitais, em promessas que evaporam em 2 toques na tela. Mas há algo ancestral que nos atravessa, algo que escapa aos algoritmos, o fascínio pelo mistério, a inquietação diante daquilo que não se revela por completo, e é por isso que o homem que se cala, com presença, incomoda tanto. Porque ele quebra a expectativa do mundo de que tudo deve estar disponível, exposto, explicado. Esse vídeo não é sobre técnicas de sedução, é sobre a desconstrução de um mito moderno, o de que para ser amado você precisa se moldar. É sobre lembrar que o desejo, o respeito e a atração profunda não se imploram, se impõem, com silêncio, com firmeza, com direção. Aqui vamos caminhar ao lado de pensadores que habitaram os extremos da condição humana. Carl Jung, que mergulhou nos abismos da alma e nos ensinou que o caos interior é também uma linguagem. Dostoiévski, que escreveu o desespero como quem escutava a respiração do inferno. Nietzsche, que arrancou as máscaras da moralidade para revelar o que pulsa de verdade sob a superfície. E todos eles, de maneiras diferentes, nos mostram algo essencial, que o verdadeiro poder não está em conquistar o outro, mas em resistir à perda de si. Hoje quero que você se permita ir além do óbvio, não porque você precise se reinventar para ser aceito, mas porque talvez você tenha esquecido do que é se manter inteiro num mundo que exige versões adaptadas de quem você é. Pare por alguns minutos, não com os olhos, com o peito, respire devagar e se pergunte: quantas vezes você se perdeu tentando ser compreendido? Vamos começar. Você já reparou que os homens mais barulhentos raramente são os mais fortes? Os que falam demais, explicam demais, tentam demais, quase sempre escondem algo atrás do esforço. Medo. Medo de não serem suficientes, medo do silêncio, medo de simplesmente serem. Mas existe um outro tipo de homem, um que chega e você sente. Ele não precisa levantar a voz, não precisa dominar a conversa, contar vantagem ou parecer seguro. Ele simplesmente está, presente, inteiro, silencioso. E esse silêncio não é vazio, é peso. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E é isso que esse homem faz. Ele olha para dentro. Por isso ele é desperto. Por isso ele carrega um tipo de presença que desarma, porque ele já travou a guerra mais difícil de todas, a de enfrentar a si mesmo. A maioria dos homens cresceu acreditando que precisam provar algo, ser mais alto, mais forte, mais engraçado, ser aquele que conquista todas. Mas o homem calmo, ele não está jogando esse jogo. Ele já entendeu que o verdadeiro poder não está em conquistar, mas em atrair sem precisar correr. Você pode ver isso no olhar. Um olhar que não implora, não se justifica, não cede ao desconforto. Esse olhar carrega a tranquilidade de quem não tem medo de ser mal interpretado. E isso é profundamente perturbador para quem está acostumado com respostas prontas. Porque veja, o silêncio em um mundo de barulho virou ameaça. Quem não se explica, assusta. Quem não se apressa, provoca ansiedade. Quem não se curva, confronta o ego do outro. É por isso que a calma verdadeira, não aquela calma fingida, ensaiada, feita para impressionar, mas a calma real, aquela que vem de um coração pacificado. Essa calma enlouquece, ela tira o outro do controle, e é exatamente aí que mora o fascínio. Ela quer entender por que você não se abalou, por que você não correu atrás, por que você não reagiu. E nessa tentativa de entender, ela mergulha, e sem perceber, você se torna um labirinto na mente dela. O homem calmo não está tentando controlar a situação, ele está ocupado controlando a si mesmo.
Enquanto os outros se preocupam com o que ela pensa, ele se preocupa com o que ele sente. Enquanto os outros competem pela atenção dela, ele cuida da própria direção. Schopenhauer escreveu que a tranquilidade interior é a única forma verdadeira de liberdade. E talvez seja justamente isso que o torna tão raro. Ele é livre. Livre da necessidade de agradar. Livre da compulsão de ser entendido. Livre até da ideia de precisar ser desejado. Essa liberdade, no entanto, não vem sem custo. Ela nasce da dor, do abandono, do colapso, de noites onde o silêncio era tudo o que restava. E foi preciso aprender a não enlouquecer dentro dele. É isso que o torna denso. Ele não é um personagem. Ele é alguém que sobreviveu a si mesmo. E não há nada mais atraente do que alguém que não precisa do amor do outro para continuar de pé. Quando você encarna essa energia, o mundo muda ao seu redor. As pessoas te escutam com mais atenção. As mulheres passam a te olhar com mais curiosidade. Não porque você é melhor, mas porque você é inteiro. E o ser humano inteiro, ele incomoda. Por isso, quando ela te cutucar, provocar, testar, o que ela realmente está dizendo é: será que você se mantém de pé mesmo quando eu empurro? E se a resposta for sim, se você não cair na armadilha de responder com explicações, justificativas, inseguranças, se você permanecer ali sólido, ela vai sentir algo que nem ela sabe explicar. Ela vai se sentir segura, não pela posse, mas pela estabilidade. E vai se sentir atraída, não pelo esforço, mas pela ausência dele. Você não precisa ser perfeito. Não precisa seguir regras de alfa ou decorar scripts de conversas. Tudo o que precisa é se tornar um homem que não se desintegra na presença do outro. E isso começa com o silêncio, com a recusa de correr para preencher vazios, com a escolha consciente de respirar antes de reagir, com a decisão de parar de tentar ser interessante e começar a ser interessado por si mesmo. É aí que a transformação começa. É aí que você deixa de ser ruído e se torna presença. Não o que ela escuta, mas o que ela sente. E quando isso acontece, meu amigo, você não precisa correr atrás de ninguém, porque agora é você quem carrega o campo gravitacional.